Vamos lá? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje? Simbora. Então, hoje temos um assunto, irmãos, que eu acredito que é dúvida de algumas pessoas. E quando nós falamos a respeito de dúvida, né, de algumas pessoas, na verdade muitas pessoas elas têm essa dúvida consigo, tá bom? E a respeito da obra de Deus, a respeito daquilo que mesmo Deus tem dito. Antônio Marcos, Deus abençoe, meu amado irmão e primo, Deus abençoe, um abraço para você, tá bom? Então, é uma dúvida que muitas pessoas, elas têm, muitas pessoas elas carregam. Pastora Vera, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus também, um abraço, beijão. E também muitas pessoas elas têm essa dúvida também a respeito do trabalho na igreja, a respeito do trabalho da obra, tá bom? E a respeito do trabalho pastoral, né? Qual a função de um pastor na igreja e qual o tipo de benefício dele na igreja, a respeito do pastor assalariado ou não. Nós vamos ver isso também no Antigo e Novo Testamento, à luz da Bíblia, tá bom? Você pode pegar a sua Bíblia aí na sua mão, você pode também de repente anotar aí para que você mais para frente possa estar acompanhando com mais tempo, com mais tranquilidade. Mas você também pode deixar aí, vai ficar registrado esse estudo aí na nossa página no Facebook, como também no nosso canal no YouTube. Você pode estar assistindo aí quantas vezes você puder ou você desejar e, enfim, você vai poder tirar suas dúvidas de uma maneira bem clara, tá bom? Enfim, eu vou usar esse texto como uma base para o nosso estudo bíblico, tá bom? Porque, pastor, porque esse texto não seria um texto especificamente para cristão? Sim, seria para cristão, para pessoas que leem a Bíblia e amam a Bíblia e aceitam a Bíblia como verdade para si. Mas outras pessoas que não são cristãs assistem, sim, e eu glorifico a Deus por isso. Porém, nem todas as pessoas têm esse entendimento. Os cristãos, possivelmente, eles vão entender com mais facilidade, né? Em partes. Porém, esse estudo, ele é distribuído, ele é enviado para todas as pessoas que querem ter esse acesso aí, tá bom? Mas, especificamente para cristãos. Porém, para quem crê na palavra de Deus, né? Deus abençoe minha irmã Maria Antônia, um abraço para você, tá bom? E para as pessoas que realmente têm a Bíblia como verdade para si. Bom, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15 da palavra de Deus. Segunda carta que Paulo escreveu direcionada a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Lembrando que Timóteo era um obreiro, não é isso? Lembrando que Timóteo tinha ali um chamado para evangelista. Timóteo, um jovem, um garoto, né? Na época de Paulo, um garoto de confiança. E Paulo ali então escreveu uma carta direcionada a ele. Porém, pode ser também entendida ou recebida por todos os obreiros, para aqueles que são também obreiros e servem também a obra de Deus, tá bom? Assim como Timóteo, né, na mesma condição que Timóteo ele se encontrava, tá bom? Bom, vamos lá. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15 da palavra de Deus. Procura apresentar-se a Deus, não aos homens, a Deus, tá bom? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou em algumas expressões, no caso da NVI, uma tradução que eu gosto muito, diz que maneja corretamente, de uma maneira certa, de uma maneira correta, a palavra da verdade, tá bom? Que é a palavra de Deus, do Senhor nosso Deus. Então vamos lá. E primeira coisa, primeiro tópico, primeiro assunto que eu gostaria de estar abordando, dividindo com todos os amados que estão nos acompanhando, a respeito de um pastor em específico. Futuramente, irmãos, nós podemos estar estudando sobre evangelistas, sobre diáconos, sobre presbíteros, sobre, enfim, assuntos assim que dizem respeito à obra de Deus. Você pode estar colocando aí no rodapé, tá bom, no seu comentário, nós vamos estar abordando esse assunto sim, com certeza, à luz da Bíblia, tá bom? Coloca aí, acrescenta aí, dá a sua sugestão e vamos lá, vamos estudar, vamos aprender um pouco da palavra de Deus com a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Então, o que faz um pastor? Qual é o trabalho de um pastor? Talvez você tenha algumas dificuldades a respeito desse assunto, né? A respeito desse trabalho, e muitos têm até mesmo a questão do pastor não como um trabalho, né? Mas tem simplesmente como, né? Um pastor é um pastor, né? Só isso.
mas na verdade o pastor, né, é um trabalho, ele exerce uma função, não é isso? Então, o que faz um pastor? Qual é o trabalho, qual a função de um pastor? O que ele realiza, o que ele executa? Bom, o pastor, em primeiro lugar, o pastor é um líder de uma igreja. Pastor baseado naquilo que Jesus mesmo disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus se colocando ali como pastor. Porém, ovelhas, né, Jesus dando essa demonstração pelo grupo de pessoas que ele estava ministrando, falando para que eles pudessem entender exatamente aquilo que ele estava dizendo. E mostrando também a respeito de pastor e de ovelhas, isso os judeus conheciam muito bem. Mas o pastor, trazendo para cá, um pastor, o que é um pastor? É um líder de igreja, ou um líder, vamos chamar assim, até mesmo de uma congregação, né? Alguém que pastoreia, alguém que direciona, né? Então o pastor, ele é uma pessoa, de certa forma, não mais importante, veja bem, não mais importante do que todos que estão ali e obedecem sem questionar, de forma nenhuma. O pastor não é alguém que você não pode perguntar alguma coisa ou questionar alguma coisa a respeito de algum assunto, de forma nenhuma. Então o pastor, porém, Deus ele trata com hierarquias, né? Diante da igreja, o pastor é aquele que serve a igreja, aquele que está ali sempre à disposição da igreja, ele serve os irmãos que estão na igreja, ele está sempre à disposição para os cuidados, quando requisitado, quando solicitado ou quando ele percebe uma necessidade. Porém, quando Deus ele vai tratar, de certa forma, pode ver, por exemplo, quando nós olhamos para a igreja do deserto, tendo Moisés como pastor da igreja do deserto, e Deus precisava tratar de certa forma, e as pessoas estavam ali meio que julgando Moisés por uma atitude que ele tomou, por algo que aconteceu ali com Moisés, né? Uma ação de Moisés. Miriam, que era sacerdote, e ali também, aliás, Miriam, que era profetisa, né? E também Arão, que era sacerdote, eles estavam ali meio que duvidosos com relação àquilo que Moisés havia feito. O povo também, de certa forma, né? Ali pressionando. Então, Deus trouxe uma palavra assim um pouco dura com Arão, né, que era sacerdote, e também com Miriam, que era profetisa. Deu uma bronca em Arão e Miriam ficou ali leprosa por algum tempo. Porém, Deus deixou bem claro, né, com Moisés, como eu servo Moisés, eu trato face a face. Eu falo com Moisés, eu acerto as coisas com ele. Tá bom? Então, ali, graus de hierarquia, né? O maior não tratar diretamente com o menor, ou, aliás, o menor não tratar diretamente com o maior, porém, aquela coisa alinhada. A gente vê esses graus de hierarquia, né, na empresa, onde você não pode tratar com qualquer tipo de pessoa, porém, com o líder que é mais próximo, né, aquele que está mais próximo ali, ou com pessoas do mesmo grau, mesmo nível. E assim também os graus, níveis de hierarquia são respeitados com certeza. E a permissão, ela precisa existir para que seja tratado com pessoas de graus de hierarquia mais elevado. Isso aí, você não vai passar a falar com o presidente da república entrando diretamente no gabinete, claro que não. Você vai passar por graus, pessoas que vão ali, de certa forma, darem uma liberação ou não para que você venha falar com o presidente ou com alguém ali que tem um cargo, uma função naqueles trabalhos lá, por causa da hierarquia dos graus. Enfim, mas olha só que interessante. Quando nós olhamos também para a igreja, para as 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia Menor, o que nós encontramos? Problemas ali, e também Deus ele tratando, e Deus precisava tratar com aquelas igrejas, Deus tratou com elas, aliás, e Deus tratou com quem? Diretamente com a igreja? Não, Deus falou ali com o anjo da igreja, na verdade, com o pastor da igreja, e o pastor, o líder da igreja, passou a tratar com o povo, dando essa liberdade para que o pastor da igreja, na época, tratasse com o povo. Você pode ler nas cartas escritas para as igrejas, lá você vai encontrar nas cartas do Apocalipse, Deus tratando ao anjo da igreja que está em tal lugar. Então ele não tratou diretamente com a igreja, por causa do grau, né, de hierarquia. Deus ele trata diretamente conosco? Sim, porém nós não podemos tratar diretamente com Deus. Nós vamos a Deus em nome de Jesus. Falamos sobre isso no culto de oração e intercessão ontem, não é isso? Em nome de Jesus, não é isso? Então o grau de hierarquia, Jesus é aquele que intercede, aquele que lidera cada um de nós, né? O nosso bom pastor, nosso líder, nosso sumo sacerdote. Então, olhando para isso, né, o líder da igreja, voltando para cá, para esse estudo, o líder da igreja, então, ele serve a igreja. E como que ele serve a igreja? Ele serve a igreja ensinando, o líder da igreja serve a igreja pregando, serve também aconselhando, ajudando ali, repreendendo quando necessário, não é isso?
e serve a igreja também encorajando a cada um quando momentos de dificuldade dos irmãos, e também orientando os seus irmãos em Cristo, dando ali a orientação. Aí entra nesse versículo que, né, diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 4, capítulo 4, aliás, versículo 2 de 2 Timóteo, está escrito assim, olha só: porque a palavra, pregue a palavra, anunciar a palavra, uma das funções do pastor. Lembra que eu falei? Uma das funções do pastor é ensinar, pregar? Então vai lá, 2 Timóteo 4, 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, esteja o quê? Preparado a tempo e fora de tempo. É isso? Então, há uma preparação para tudo isso, não é? E olha só o que continua sendo escrito: repreenda, corrija, encoraje com toda paciência e doutrina. Ou seja, então quando alguém por exemplo, repreendido pelo pastor, então o que ele está fazendo é simplesmente algo bíblico, que Deus mandou fazer, que Deus deu essa liberdade para fazer, então não pode haver resistência de forma nenhuma. Quando o pastor corrige, por exemplo, mostrando o caminho correto, mesmo a pessoa não aceitando, então Deus já deu essa liberdade para que seja assim, tá bom? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, eu vou ler novamente. Pregue a palavra, isso o trabalho do pastor. Paulo dizendo ali diretamente para Timóteo, que era também um pastor, um líder da igreja dos tempos de Paulo. Diz assim, olha: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, encoraja com toda a paciência e doutrina. Então, é um mando de Deus, não é isso? É um mando do próprio Senhor Jesus, assim como diz as Escrituras. Deus abençoe sua vida, Leonice. Um abraço para você, tá bom? Que a graça e a paz seja contigo. Então, lembrando que nós estamos estudando nessa terça-feira a respeito de pastor, funções que são realizadas por pastor, a respeito de benefícios, se pastor tem algum tipo de direito ou não, a Bíblia vai nos dizer, não é isso? E também a responsabilidade que há sobre o pastor. Se você tem alguma dúvida, você é cristão, ou você conhece alguém que é cristão, ou você pensa em ser cristão e você tem alguma dúvida aí, então vamos acompanhar na palavra de Deus a respeito desse assunto, tá bom? E está escrito assim, o pastor, então, irmãos, ele tem uma responsabilidade, tá bom? Muito séria. E até mesmo, por exemplo, quando pessoas chegam para nos questionar a respeito de um assunto e outro, uma palavra dirigida pelo pastor pode tomar, irmãos, direção. A pessoa pode tomar uma direção por aquela palavra e aquilo pode refletir na vida toda, na vida toda. Eu vou contar aqui, irmãos, um trechinho só da história de um acontecimento no nosso ministério. Vou contar de uma forma bem discreta, tá bom? Porque muitas pessoas assistem esse trabalho e muitas pessoas nos acompanham, tá bom? Então eu vou comentar aqui com você. Eu vou procurar usar ética, vou procurar ser bem discreto para que você não tenha ideia. Eu sei que você não conhece, né? Principalmente os irmãos da igreja, eu sei que você não conhece, porque foi algo assim particular nosso, em momentos em que não havia irmãos na igreja, estava ali simplesmente nós. Mas olha só que interessante. Certa vez uma pessoa ela chegou até nós, eu e a pastora estávamos aqui, e ela disse, né? Ela comentou conosco. E nossa irmã Maria Lúcia, Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração, amém? Obrigado pela participação. Então, irmãos, essa pessoa chegou até nós, ela disse assim, olha a importância de uma informação, de uma instrução pastoral. Ela chegou assim para nós e disse, pastor, eu estou com uma dor muito forte na coluna e está me incomodando muito e eu quero fazer uma cirurgia. E ela disse assim, o que você me aconselha? Ela disse assim, o que você disser, eu vou sair por essas portas, eu vou fazer. Porque eu sei que se é homem de Deus, você vai dar a melhor direção para aquilo que eu tenho que fazer. Na hora, irmãos, veio, sabe, eu fiquei meio que travado, sabe, pela palavra dela. Aquilo que você disser, eu vou sair por essas portas e eu vou fazer exatamente aquilo que você disser, porque eu sei que a direção que você vai dar é melhor. Na hora, passou um filme na cabeça e eu disse para mim mesmo, olha só, uma palavra dita de uma forma errada, ou até mesmo sem a direção de Deus, pode fazer com que a pessoa tome a atitude errada e ela vai sofrer essa consequência pela vida toda por causa de uma palavra direcionada pelo líder espiritual. Eu falei, olha que coisa, não? E aí eu perguntei, irmã, diga qual é o problema, né? Qual é a questão? Ela me disse assim, então, eu quero fazer a cirurgia, e aí? Eu faço a cirurgia ou não faço? Eu disse, olha, irmã, eu vou dizer algo para ti. Cirurgia, coluna, só em último caso.
por enquanto, você fica com aquilo que é original, que Deus te deu. Vamos orando a Deus, buscando de Deus. Deus pode pôr a mão, tirar esse mal, Deus pode consertar. Enfim, a questão é que procura não mexer naquilo que é original. Aquilo que é original, não mexe, procura não fazer alteração. Porém, se não houver solução, se não houver, sabe, de jeito mesmo, você vê que não tem condição, né? Aí você pode estar fazendo. Caso contrário, irmã, procura não fazer não, tá bom? E aí então essa irmã, ela fez o seguinte comentário. Puxa, mas então eu vou fazer aquilo que você está me dizendo. Eu disse, tudo bem. Irmãos, a partir do momento que ela saiu por aquelas portas, pelas portas da igreja, ela demorou um tempo para voltar. Demorou um tempo para voltar na igreja. Eu peço aos irmãos do Facebook, nos perdoa, tá bom? Houve aí uma pequena interrupção, tá bom? Mas estamos aí de volta, tá bom? Então, voltando aqui, essa irmã, ela disse que faria tudo aquilo que fosse dito por nós, por mim, pela pastora. E ela saiu por aquelas portas e ela demorou um tempo para voltar. Quando ela voltou, irmãos, veja só, ela voltou toda travada. Eu disse, mas irmã, o que aconteceu? Então, pastor, eu fiz cirurgia da coluna e estou passando muito mal. Eu disse, mas você não veio nos buscar, né? Não veio questionar a nós, não veio buscar instrução para a sua saúde, para aquilo que era melhor, mas você fez o contrário. Então, porque eu achei que era o melhor. Eu falei, mas você pede para ir com a direção, nós pedimos para você ir de um lado, você vai do outro. Ela disse, então, mas é que... Eu falei, então, irmãos, quando nós olhamos isso, nós imaginamos tudo isso, sabe? Então, de certa forma, bate até mesmo meio com a tristeza assim no nosso coração. Por quê? Porque a gente indica uma direção, mas a pessoa toma outra achando que é a melhor, porque a pessoa está ali envolvida muito com o sentimento e esquece de ouvir realmente aquilo que Deus tem dito para ela através dos seus filhos, através dos teus servos. E a irmã travou, e hoje ela não é mais a mesma. Então, mexeu naquilo que é original e simplesmente porque achou que deveria fazer fora da direção de Deus, e hoje, infelizmente, tem uma consequência disso, né? Então, a palavra direcionada pelo pastor, pelo homem de Deus, pode, irmãos, influenciar na vida toda da pessoa. Então, é um caso muito sério. Então, há uma responsabilidade muito grande sobre as costas, sobre os ombros do pastor. Agora, imagine você, se eu tivesse dito para ela fazer cirurgia. O que ela ia dizer, né? Olha, você me mandou fazer cirurgia, olha aí como que eu fiquei agora, toda travada. Você vê que a responsabilidade que nós temos, não é isso? Então, o pastor, ele tem uma responsabilidade muito séria, irmãos, porque ele terá também, isso fisicamente, mas ele terá também que prestar contas pelo trabalho da sua vida toda, e ali também pela vida dos seus irmãos, sabe? No própria carta, Timóteo, capítulo 3, de Tiago, aliás, capítulo 3, está escrito que o mestre, aquele que ensina, aquele que instrui, o juízo para ele vai ser mais duro. Por quê? Porque ele conhece a verdade e ele vai ter que instruir na verdade. Então, o caminho para aquele que instrui, no caso do pastor, ele vai ter uma linha ali, sabe, uma direção, né? Ele vai ter ali um caminhar muito mais estreito do que qualquer outra pessoa. Então, há uma responsabilidade muito grande sobre a vida daquele que pastoreia, sobre a vida daquele que instrui. Mas olha só o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 17. Escuta aí. Está escrito assim. Hebreus capítulo 13, verso 17 da palavra do Senhor. Obedeçam seus líderes. Se você estiver lendo na versão revista, aliás, na versão NVI, se você estiver lendo na versão revista e corrigida, está escrito assim: obedeçam seus pastores, revista e corrigida. Continua dizendo assim: e submetam-se à autoridade deles. Faz o que, irmão? Se submeter à autoridade deles. É assim? É assim? Então tá bom. Vamos lá. Então, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, ou seja, os pastores vão prestar contas. Prestar contas, irmãos, de ovelhas, tá bom? Pastor presta conta de ovelha. Pastor não presta conta de bode, tá bom? A prestação de conta, vou deixar bem claro isso. A prestação de conta, irmãos, de pastor é com relação às suas ovelhas. Bode, irmãos, deixa para outro, tá bom? Deixa para outro aí que vai estar, enfim, que vai estar prestando contas aí, porque o pastor ele presta conta das ovelhas, daqueles que obedecem, né? Daqueles que estão dispostos a obedecer.
Porque quem não está disposto a obedecer, irmãos, enfim, como é que você vai prestar conta de alguém assim, alguém dessa forma, né? Então não tem nem condição, não é isso? Então o pastor, ele presta contas ali das ovelhas, aqueles que estão ali sobre a sua autoridade, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo bíblico. Então, eles cuidam de vocês como quem há de prestar contas de vocês. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, tá bom? Então, obedecendo às autoridades espirituais, aos líderes, aos pastores, não vai acontecer um peso, mas vai ser algo assim muito mais gratificante. Por isso, não seria proveitoso para vocês, ou seja, oprime alguém, a pessoa possivelmente vai receber de uma forma não muito boa, né? Isso então vai criar de certa forma um transtorno, então isso não seria bom. Então vai o recado da parte de Deus. Agora o pastor, irmãos, isso é um assunto, essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm e uma dúvida que muitas pessoas têm, e eu gostaria de entrar nesse assunto, o assunto até mesmo muito delicado, mas eu próprio fiz questão de entrar nesse assunto porque é dúvida de tantas outras pessoas. E agora, se temos um livro que é a palavra de Deus, se ela é instrução para as nossas vidas, pergunto eu, por que nós deveremos estar com dúvida no nosso coração? Não é isso? Então, bom é nós tirarmos as dúvidas do nosso coração ali à luz da palavra de Deus. Cafezinho maravilhoso. Bom, vamos lá. Então, o pastor que não recebe um salário, o pastor que não recebe por aquilo que faz, ele não consegue fazer muita coisa, ele não consegue, além de pregar no culto, né? Ele não consegue fazer muita coisa além disso, né? E ele tem também que dedicar o resto do seu tempo para sustentar sua família no seu trabalho, não é isso? Mas o pastor, a tempo inteiro, ao tempo integral, aquele que fica o trabalho o tempo todo na obra, ele é muito mais produtivo. Então o pastor que tem o trabalho fora da igreja, ele trabalha fora da igreja, depois ele tem sua família, depois ele tem as atividades da igreja, não é isso? E ele tem que resolver partes administrativas e coisas que acontecem aqui na igreja, fazer visita, coisa desse tipo. Então ele não consegue ser muito produtivo, ele fica meio que limitado, né? Isso porque ele já chega do trabalho com a carga, com peso, né? E ele com certeza não vai conseguir desenvolver muito bem seu trabalho, tá bom? Então ele não vai conseguir ser muito produtivo. Qual a função do pastor? Mais a função do pastor, o que ele faz? O pastor ele prega, né? E para pregar um bom sermão, uma boa palavra, uma palavra ali que vai com certeza surtir um efeito, aliás, que vai ser algo assim proveitoso, algo enriquecedor, vamos dizer assim, leva um tempo. Os irmãos que pregam aqui sabem muito bem disso. Leva um tempo de oração, também de reflexão, de estudo da palavra. Por exemplo, nós temos, foi uma palavra domingo, né? Ontem, segunda-feira, e outra hoje. Então, né? E aí a reunião amanhã e também o culto na quinta-feira e o trabalho que vai ser realizado, né, pelo meu filho Paulo Vitor na sexta-feira. Vai começar um trabalho aqui também na nossa página no Facebook, como ele realizava antes. Mas eu que sou a produção dele, eu que elaboro e deixo tudo preparadinho para ele, porque ele é só uma criança de 12 anos. Ele tem a vontade e desejo, mas eu auxilio ele nesse trabalho aí. Então, você vê as atividades que tem, mas, por exemplo, nós também trabalhamos, né? Temos família para dar tempo para elas, dedicar tempo a elas, tem que ir para o centro da cidade, resolver as coisas, manutenção na igreja, enfim, quanto trabalho. Mas, então, o pastor ele tem esses trabalhos. Por exemplo, o pastor ele faz estudos bíblicos, como hoje, por exemplo. Você imagina quanto tempo se gasta, por exemplo, para realizar um estudo bíblico, né? Quanto tempo se gasta para preparar um estudo como esse? Então, muitas pessoas, às vezes, elas não têm ideia do tempo em que se gasta para realizar algumas atividades na igreja, né? Porque tudo vai um tempo, né? Isso tudo, para tudo precisa existir uma preparação, né? Para tudo precisa existir ali um preparo. Então, Deus abençoe a vida dos amados que estão conosco, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. A Gisele, Deus abençoe, Gisele, um abraço para você, tá bom? Então, para tudo há uma preparação, né? Para tudo tem um tempo aí. Então, voltando para cá, então o pastor ele faz estudos bíblicos. Um estudo bíblico ele leva horas para criar um estudo bíblico, para elaborar, para preparar, né? É como também uma aula, por exemplo, de um professor na escola. Conversa com o professor, pergunta quanto tempo ele demora para preparar uma aula, elaborar uma aula. E nós da mesma forma nós lemos livros paralelos à Bíblia que nos trazem instruções a respeito de assuntos para estarmos sempre atualizados.
enfim, você vê como a vida nossa é assim, tanto quanto agitada, né? Então, um pastor ele aconselha pessoas, né? Um pastor ele faz visitas também. Então, para ele aconselhar, ele precisa estar preparado. Para ele fazer visitas, ele precisa estar preparado. Ele precisa estar sempre estudando a Bíblia. Ele precisa estar estudando o comportamento do ser humano também, né? Entra um pouco da questão da psicologia também. Ele precisa estudar o comportamento humano. Aliás, ele trabalha com pessoas, não é isso? Então, ele também faz esse estudo bíblico também e também faz ali suas visitas, né? O pastor, ele precisa estar ali à disposição dos seus irmãos, dos irmãos da igreja, da comunidade, não é isso? E também, no geral, ajudando a restaurar, ajudando a consertar as vidas que chegam muitas vezes, gente do Senhor ali, desarrumadas, desorganizadas e quebradas até mesmo. Então, o pastor, ele dá esse auxílio, dessa direção para todas as pessoas que se achegam até ele, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. E também o pastor ele administra a igreja e também administra as atividades que acontecem na igreja, muitas atividades. Muitas vezes o pastor, irmãos, ele cuida das finanças, muitas vezes é assim, porque às vezes não é igreja grande, não tem como estar pagando no escritório de contabilidade, então o pastor muitas vezes administra a igreja juntamente com alguns líderes. O pastor ele faz esse trabalho de administração, não é isso? De finanças até mesmo, e das obras sociais, e das atividades de evangelização e tantas outras coisas assim. Então ele está liderando os líderes dos grupos da igreja. Então o pastor lidera líderes do grupo da igreja. Quando não há líderes, ele lidera muitas vezes os próprios grupos da igreja, quando não fazem parte dos grupos da igreja. No caso, eu lidero os grupos da igreja, porém faço parte também do grupo de Ministério de Louvor, tocando instrumento, não é isso? Também o pastor, uma das atividades do pastor é formar líderes, formação de líderes. Então o pastor ele tem essa função também. Quando ele tem essa oportunidade, ele também forma líderes, né? Então o pastor ele treina pessoalmente ali novos líderes e capacita cada um deles para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. E quando não, abre novas igrejas, congregações, esses que são capacitados são enviados. Quando não, preferem estar conosco, eles ficam conosco, nos ajudando, nos auxiliando, né? Em trabalhos de grupo da igreja. Só uma questão, irmãos, é uma diferença muito grande entre pastor auxiliar e auxiliar de pastor, tá bom? O auxiliar de pastor, ele não é um pastor, mas ele auxilia o pastor. Ele é um auxiliar de pastor. Não está dizendo que ele é, mas simplesmente auxiliar de pastor. O pastor auxiliar, já disse, ele é um pastor e é auxiliar. Então, a diferença é muito grande para que alguns, muitas vezes, não sabem, né? Tem essa dificuldade aí de entendimento. Então, vai essa dica também, tá bom? Então, o pastor também, ele estuda a Bíblia a fundo. Nós temos nosso estudo aqui, no caso, aos domingos, Escola Bíblica Dominical, falando questão de estudo simplesmente, tá bom? Nosso estudo bíblico na Escola Bíblica Dominical, todo domingo, às 9 horas da manhã. No tempo de hoje, estamos estudando a apostila Como Ser Guiado pelo Espírito Santo, apostila ali do Ministério Shalom, apostila do próprio curso de Teologia, Shalom Rema, e também hoje, nas terças-feiras, toda terça, estamos fazendo um estudo diferenciado. Esses estudos são requisitados pelos irmãos, tá bom? Os irmãos requisitam, falam, quero estudar semana que vem sobre tal assunto. Nós preparamos o estudo sobre o assunto. Agora vai imaginando quanto tempo não se gasta, não é? Para tudo isso. Então, há um tempo, há dedicação para todo esse tipo de trabalho, tá bom? Então, pastor, eu faço meu estudo pessoal para aquilo que eu quero buscar para mim, e eu faço estudo para a igreja, para aquilo que eu quero, aliás, para aquilo que a igreja tem necessidade, tá bom? E na terça-feira para aquilo que os irmãos pedem, que eu vejo que é também a necessidade. Então, eu tenho que ter meu próprio tempo de leitura da Bíblia, eu pessoalmente ler a Bíblia, pessoalmente para mim, minha leitura, meu tempo com Deus, minha reflexão, meu tempo de devocional com Deus. Eu preciso ter meu tempo à parte com Deus, tá bom? Independente dos irmãos, eu preciso ter meu tempo ali com o Senhor. Então, o pastor ele estuda a Bíblia e procura estudar e deve estudar a fundo, para que ele tenha a sabedoria da parte de Deus, né, necessária ali para ajudar os seus, para auxiliar os irmãos. Deus abençoe ali os amados que estão conosco, tá bom? Em nome de Jesus, um abraço. Lembrando, irmãos, que toda segunda-feira, 8 horas da manhã, 8 horas da noite, aliás, temos oração e intercessão aqui na igreja. Toda terça-feira temos esse estudo bíblico na nossa página no Facebook, Paulo de Almeida Farias. Também temos esse estudo direcionado aí para a nossa
canal no Facebook, Paulo de Almeida Faria, você entra lá, você vai encontrar esse estudo também, tá bom? E toda quinta-feira tem também nosso culto de adoração ao Senhor, temos nossos trabalhos aqui na igreja, orando e apresentando todas as pessoas diante do Senhor, os pedidos que as pessoas apresentam diante do Senhor, isso toda quinta-feira. Sábado, nossos momentos com Deus, onde nós sempre temos um trabalho aqui na igreja, bandas, grupos, pastores, pessoas de fora vêm nos abençoar, constantemente acontece isso, constantemente temos pregadores aqui conosco nos abençoando, e próximo sábado agora teremos o Cadima, um trabalho de jovem aqui na igreja, vai ser bênção da parte de Deus, eu creio nisso. Domingo, todo domingo, 9 horas da manhã, temos escola bíblica dominical e todo domingo à noite temos culto da família, tá bom? Às 7h30 da noite, você é o nosso convidado, tá bom? A igreja fica localizada na Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, Sorocaba, Zona Norte, próximo aqui ao terminal de ônibus da Avenida Ipanema. Vamos lá? Então, o pastor, ele precisa estudar a fundo ali a Bíblia, porque ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter, buscar ali sabedoria da parte do Senhor e precisa estar ali em contato com a palavra de Deus, tá bom? E o que a Bíblia diz a respeito disso, irmãos? A Bíblia diz àqueles que pregam, e aí eu gostaria que você acompanhasse, tá bom? Se você pudesse, se você tiver a oportunidade, irmãos, de ler a Bíblia, de abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse juntamente conosco, tá bom? Porque muitas pessoas, às vezes elas encontram, elas têm uma certa dificuldade, né? E eu gostaria que você não tivesse dificuldade nisso, eu gostaria que você fosse ali instruído exatamente nisso, tá bom? Então, guarda essas palavras no seu coração, tá bom? E também esse estudo aí, guarda no seu coração, irmãos, e guarda essas referências bíblicas que vão ser ditas aqui, tá bom? Guarda aí, porque vai servir muito para você quando alguém chegar para questionar a respeito da igreja que você congrega, a respeito da igreja que você adora, tá bom? Por que é assim? Então, talvez você vá precisar. Gisele e Cristina, Deus abençoe. Gisele, um abraço. E meu irmão e diácono José do Carmo também, Deus abençoe, querido. Um abraço em nome de Jesus, tá bom? Então, e a irmã Sheila também, Deus abençoe. Sheila, um abraço para você, tá bom? Então, o que diz, irmãos, a respeito disso? A Bíblia nos diz, está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 14, está escrito assim: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, está escrito assim: da mesma forma, o Senhor ordenou. Ele pediu? Não. Ele deu sugestão? Não. Ele ordenou. Ordenou, irmãos, é uma ordem direta. É assim que funciona, tá bom? Lembrando que quando Jesus ele chamou os seus discípulos, aliás, pouco antes disso, quando Jesus saiu para o ministério, o que Jesus fez? O pastor Jesus deixou o seu trabalho da carpintaria, não é isso? E foi ali fazer a obra, não é isso? Deixou o trabalho da carpintaria ali juntamente com os seus irmãos, cremos nisso, e ele foi então fazer a obra de Deus. Daqui a pouco vamos ver, daqui a pouquinho, como que o ministério de Jesus também era mantido. Mas aos discípulos ele disse a mesma coisa. Quando Jesus diz assim aos seus discípulos: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, de certa forma Jesus estava falando mais coisas para eles, porque o fato de aquelas pessoas eles serem pescadores, né, os discípulos serem pescadores, era o sustento deles, porque eles tinham família para sustentar. E Jesus disse assim: deixe essas redes aí, deixe esse trabalho, eu vou fazer vocês pescadores de homens, ganhadores de almas. Porém, Jesus tinha um plano maior nisso, Jesus supriu a necessidade deles, né? Porém, daqui a pouco, como eu comentei, vamos ver como que a necessidade de Jesus também era suprida. Deus abençoe, minha irmã Maria Antônia Trigo, um abraço para você, tá bom? Um abraço para a Jéssica também, que daqui a pouco vai estar nos acompanhando lá em Portugal. Um abraço para você também, em nome de Jesus, desde já. Então, diz assim a palavra do Senhor, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. Então, o pastor que trabalha na igreja, irmãos, guarda isso no teu coração, ele merece sim ser sustentado. Não é o meu caso, tá bom? Eu tenho o meu trabalho secular. Mas o pastor que trabalha na igreja, nossos amados, amigos, irmãos, eu defendo essa causa assim, claro, porque é bíblico, senão não defenderia. Mas o pastor que trabalha para a igreja, ele merece ser sustentado sim pela igreja. Isso significa ter o suficiente, irmãos. Ser sustentado, deixa eu deixar bem claro para você, tá bom? Significa ter o suficiente para comer, tá bom? Para beber, para se vestir, para pagar suas contas, suas despesas, tá bom? E ali para manter a sua casa, a sua família. O suficiente, suprir necessidades, tá bom, irmão?
Eu não estou falando a respeito de enriquecimento ilícito, não estou falando a respeito disso, mas sim o fato de o pastor ser mantido. Eu sou totalmente a favor disso, tá bom? Não aqueles absurdos, mas eu sou totalmente a favor de o pastor ser mantido pela obra, porque a palavra de Deus diz. Se eu dissesse o contrário, eu estava indo contrário à palavra de Deus. Alguém pode pensar assim, pastor, mas eu não concordo. Ótimo, não é comigo que alguém concorda ou não, é com a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu discordo com aquilo que é dito, com o que é ministrado, eu estou discordando com aquilo que Deus disse. Se eu não concordo com Deus, bom, aí é a pessoa e Deus, né? Eu respeito tudo e a todos. Agora, como é que vai ser a partir do momento que alguém discorda, aí é outra história, tá bom? Então, eu vou ler para você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos do 3 ao 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 3 ao 14 da palavra de Deus. Eu espero, irmão, que esse tempo aqui que nós estamos passando junto, eu oro a Deus, espero que esteja sendo muito proveitoso, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 3, a partir do versículo 3 está escrito assim, Paulo falando: não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, ali falando a respeito dos irmãos de Jesus, né? Ou será apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Ou seja, Paulo e Barnabé trabalhavam para se sustentar. Você começa a ter ideia, né? Por um período de tempo aconteceu isso. Então, quem serve como soldado, olha só, presta bem atenção. Quem serve como soldado às suas próprias custas, ou seja, isso não acontece. Isso não acontece. Então, o soldado que serve, o que acontece? Ele é mantido, não é isso? Ele é mantido pelo próprio Estado, ou seja, enfim, ele tem o seu próprio salário porque ele está defendendo uma causa ali daquela pátria, não é isso? Então, o pastor, ele defende a causa ali da própria pátria, não é isso? Então, o soldado que ele vai para o trabalho, está defendendo a pátria, então ele é mantido por aquela pátria, por nós no caso, que somos os patriotas. Então, da mesma forma, ele está querendo dizer isso, né? E quem serve como soldado às suas próprias custas, ou seja, não existe, não vejo ninguém que faça assim. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto, já viu isso? Alguém plantar e não comer, não se alimentar daquilo que é o fruto? Claro, quem planta, ele quer ser o primeiro a colher os seus próprios frutos, porque ele plantou, né? Isso, ele teve o trabalho todo. E quem apacenta o rebanho não bebe do seu leite? O pastor lá que tem o seu rebanho de ovelhas, ou o que cuida do gado, enfim, Davi Daniel, Deus abençoe, um abraço, Davi, obrigado pela participação. Então, a pessoa que também, ela tem ali os seus animais, no caso, tem sua vaca, seus animais, ele não toma do leite da sua própria vaca, ou ele simplesmente comercializa e pronto. Não, ele ali é aquele que próprio tem também o sustento daquilo que ele faz, não é isso? Ele continua dizendo assim, não digo isso do ponto de vista meramente humano, a lei não diz a mesma coisa? Ou seja, lá no Antigo Testamento, a palavra não diz isso, lá através de Moisés? Vamos ver o que diz lá? Está escrito assim lá, olha, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Claro que não. Não, certamente por causa do que ele diz. Sim, foi escrito em nosso favor, por cada um de nós, diretamente ali voltado para o povo, para nós. Porque o lavrador, quando ele ara ali a terra, quando ele prepara a terra, ali vai debulhando, devem fazê-los na esperança de participar da colheita. Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, devem colher. Planta, imaginando a colheita. Como, por exemplo, todo trabalhador na empresa, na indústria, ele trabalha pensando também no seu salário. Claro, nós trabalhamos na indústria, nós somos assim, exatamente dessa forma. Então, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Claro que não, é uma pergunta que ele faz ali, né? Gerson Pires, Deus abençoe, meu presbítero, um abraço, saudades de você, meu querido. Tempo desses, vem ministrar aqui na nossa igreja, você tem sido bênção nas nossas vidas. Um abraço, tá bom? Um abraço todo na família aí e na igreja amada. Então, irmãos, e continua dizendo assim a palavra de Deus: se outro tem direito de ser sustentados por vocês,
não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, presta atenção, porque Paulo ali tinha também seu ofício de fazer tendas, ele era um fabricante de tendas, para não se tornar pesado ali diretamente para igrejas. Porém, ele deixa bem claro o direito que ele tem, ele deixa bem claro sobre esse assunto, né? Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Continua dizendo assim: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Ou seja, vocês não sabem disso? Como quem diz assim, claro que vocês sabem disso, né? Paulo deixando essa interrogação aí. Então, da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O Senhor pediu? Deu sugestão? Não. O Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho vivam também do Evangelho. É a palavra de Deus. Como nós comentamos, alguma pessoa, claro, isso é comum, e nós sempre respeitamos a opinião de todas as pessoas. Pastor, eu não concordo. Ótimo, todos nós temos liberdade de concordar ou não, é opção de cada um, claro. Porém, a partir do momento que eu discordo de algo que é ministrado a mim, escrito na palavra de Deus, eu vou estar discordando do próprio Deus. Aí entre a pessoa e Deus, é isso. Então, ou temos a palavra de Deus como um todo para a nossa vida, ou deixamos ela de lado. Não podemos crer na palavra e aceitar ela de uma forma imparcial. Não, nisso eu creio, nisso eu não creio. Isso eu tomo para mim, isso eu não tomo. Isso eu acho que é verdade, isso que eu não acho que é verdade. A palavra do Senhor, na verdade, Tiago Sandro, Deus abençoe, Tiago, sua vida, em nome de Jesus, um abraço. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser aceita no todo, né? Isso. Então, ela é toda para nós ali estarmos crendo naquilo que está escrito, né? Ou é palavra de Deus ou não é. Então, vamos lá, isso eu li o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículos do 3 ao 14. Lembrando, para os que chegaram aqui agora há pouco, nós estamos estudando a respeito do ministério pastoral, é isso? As suas funções, aquilo que a Bíblia nos diz a respeito do ministério pastoral, Antigo, Novo Testamento também, sobre o direito do pastor, os deveres do pastor. Estamos estudando, esse estudo vai ficar gravado na nossa página no Facebook, também no nosso canal no YouTube, aí você vai encontrar, tá bom? Editado e postado aí para abençoar a vida dos amados, tá bom? Então, tanto no Antigo Testamento, irmãos, como também no Novo Testamento, desde os sacerdotes, lá dos tempos dos sacerdotes também, do tempo dos levitas, até ali o próprio Jesus Cristo, até o tempo do próprio Senhor. Então, diz assim, Lucas capítulo 8, versículos do 1 ao 3, veja como era mantido o ministério de Jesus, o ministério do pastor Jesus. Ele disse: sou bom pastor e bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Vamos lá? Ministério do pastor Jesus, vamos ver como era mantido? Vamos lá? Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas, terceiro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 8, do versículos 1 ao 3, está escrito assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados e proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 discípulos iam com eles. E também algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, e Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Deixa eu grifar isso aqui, tá bom? Essas mulheres que foram ditas, ajudavam a sustentar o ministério de Jesus com os seus bens, com as suas finanças, com aquilo que elas tinham, tá bom? Assim era mantido o ministério de Jesus, caso alguns não saibam, o ministério do pastor Jesus, que é aquilo que nós temos como base para as nossas vidas, como referencial, tá bom? Então, mesmo Paulo, que se orgulhava de não usar esse direito, o apóstolo Paulo, como eu já disse, ele tinha por função ser fabricante de tendas, ele fazia tendas, é isso? Então ele se orgulhava disso, de não estar ali diretamente sendo dependente da igreja para esse trabalho. Porém, ele foi sustentado pela igreja de Filipos durante algum tempo. E está escrito assim em Filipenses capítulo 4, verso de número 18. Filipenses capítulo 4, versículo de número 18 da palavra de Deus. Está escrito assim: recebi tudo e o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido. Lembra que nós falamos? Suprir necessidade? Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito e esses donativos que vocês me enviaram,
elas são oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ou seja, não só eu recebi, como Deus recebe essa adoração que vocês fizeram em forma de oferta, tá bom? Mas por que isso, né? Por quê? E muitas pessoas perguntam, por que as pessoas elas reconheciam, irmãos, o trabalho, que esse trabalho ele é de extrema importância, esse trabalho pastoral, né? Então, ser pastor é um trabalho muito sério, como eu já disse e dei exemplo, dei o testemunho aqui. Às vezes uma palavra direcionada pelo líder espiritual ou pelo pastor, muitas vezes a pessoa, ela, por aquela palavra, toma uma decisão na sua vida e aquilo reflete para a sua vida toda. Então é algo muito sério, é algo muito delicado mesmo, né? Então a pessoa precisa estar muito preparada. Então, porque eles reconheciam esse trabalho como um sério, como um trabalho muito importante. Então, ser pastor é um trabalho muito sério que também ele tem um certo impacto na vida das pessoas. Ele gera impacto com as suas palavras, com as suas atitudes, até mesmo quando as pessoas estão olhando e acompanhando com os olhos, muitas vezes sem palavras. Já, de certa forma, gera impacto porque as pessoas têm aquele como exemplo para as suas vidas, não é isso? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 7, naquela época, as pessoas elas tinham o pastor ou o pregador do Evangelho, ou aquele que ministrava a palavra, eles tinham um certo... tratava de uma certa forma, né? Eu vou mostrar para você, através da palavra de Deus, como é que era tratado, e pelo fato de hoje não ser assim, né? Então, há necessidade também desse assalariado, embora a palavra do Senhor já nos diz isso desde o Antigo Testamento, onde os próprios sacerdotes, né, eles eram mantidos ali pelo templo. Vamos lá, Lucas capítulo 10, versículos... Ana Farias, Deus abençoe, minha irmã e filha Ana, Deus abençoe Ana Paula, um abraço em nome de Jesus, beijo no coração. Então, querido, vamos lá, Lucas capítulo 10, versículos do 5 ao 7 da palavra de Deus, está escrito assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa, ou a paz a esta casa, dependendo da tradução que você está lendo, tá bom? Eu estou lendo particularmente na tradução NVI, Nova Versão Internacional, uma versão muito boa, que eu gosto muito. E gosto da versão Revista Corrigida também, normalmente as duas que eu utilizo, tá bom? Vamos lá. Então, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja a esta casa. E se houver um homem de paz, a paz ela vai estar sobre esse lugar. Porém, se a paz de vocês não repousar ali, né, naquela casa, e a paz ela vai voltar para vocês. Mas, porém, olha só, essa parte do versículo que é interessante, versículo 7, olha só que interessante. Fiquem naquela casa, Lucas capítulo 10, versículo 7. Fiquem naquela casa, aquilo que era de costume antigamente nos tempos de Jesus até mesmo. Fiquem naquela casa, comam naquela casa, bebam naquela casa o que lhes derem, aquilo que oferecerem para vocês. Ou seja, lá eles vão te sustentar, é isso? Pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Então, por exemplo, Jesus ele tinha uma certa afinidade com Lázaro, né? Onde Jesus foi certa vez e percebemos de uma maneira bem clara, Jesus se assentou ali e Maria ali aos pés de Jesus, Marta preparando os afazeres. Quando Jesus entrou também ali na casa de Pedro, não é isso? Curou a sogra de Pedro, depois ela veio e serviu a ele, serviu com o quê? Com suprimento, necessidade. Então, você percebe que existe essa questão aí. Eu gostaria de confirmar com você também, Carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, a partir do versículo 6, só para não ficar ali em um versículo só para que a gente dê uma base um pouco mais sólida para essa passagem, tá bom? Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6 da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos ver o que está escrito lá? Está escrito assim. Guarda isso no teu coração, tá bom, irmãos? Porque muitas pessoas, irmãos, elas têm por opção, às vezes serem avarentas, não são dizimistas, não são ofertantes na casa do Senhor. Se quiser, a gente pode estar fazendo estudo sobre dízimos e ofertas, vai ser muito interessante também, mas não é o dia de hoje. Mas muitas pessoas, elas preferem às vezes ser avarentas, irmãos, e ficam com aquilo que é de Deus e não entregam diante do Senhor, atrasam o trabalho da obra de Deus. E pessoas não são salvas por isso, porque não são alcançadas por falta de recurso da obra do Senhor. Muitas coisas acontecem, muitas coisas sérias até mesmo, né? E as pessoas elas não acreditam, não porque elas não querem acreditar, mas porque são avarentas e preferem não acreditar para não, né, mexer com aquilo que é dela, na verdade
pertence ao Senhor, elas acham que é delas. E às vezes elas seguram de um lado, o devorador pega do outro. Então, tem coisa, irmãos, que, sabe, você já viu aquela história de o barato sai caro? Às vezes acontece mais ou menos isso. Tá bom? Então, Gálatas capítulo 6, verso 6, está escrito assim, a partir do verso 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem instrui. Aquele que é instruído faz o que, irmãos? Partilhe, divida, né? Todas as coisas boas, suas coisas boas com aquele que instrui. É o que diz a palavra. Continua dizendo assim, não se deixe enganar, tá bom? Para as pessoas que não creem. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Porque o que semear pouco, isso também, aquilo que o homem semeia, isso também ele vai colher. Ou seja, isso quando eu não creio naquilo que vem da parte de Deus, Deus tem isso como uma zombaria. Ou seja, a palavra de Deus está sendo jogada na lama. É isso? Então, olha só. E pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. A lei da semeadura, essa lei ela não falha. Jesus falou sobre isso já também. Então, quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Guarda isso no teu coração. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio vamos colher, se não desanimarmos, se não cansarmos de fazer o bem, não é isso? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé, aos cristãos, tá bom? Depois, sim, em segundo plano, as pessoas que estão lá fora, mas em primeiro lugar, os que estão ali na casa. Então, como hoje não se faz isso, né? Não se fica de casa em casa, não se aloja na casa de alguém, por exemplo, para ser mantido por aquela pessoa, então existe essa questão do salário, tá bom? Fixo, tá bom? Tudo bem, voltamos aqui para o nosso estudo. Então, vamos lá. Então, ideias erradas sobre o salário pastoral. E é exatamente sobre esse último tópico, esse assunto que eu deixei para comentar por último, que é a dúvida de muitas pessoas, ou como eu já comentei, né, muitas pessoas às vezes elas têm o seu dinheiro, irmãos, como o seu próprio Deus, e elas se apegam nisso, então elas preferem dizer que é errado e não concordam, não porque elas acham errado, elas não concordam, mas para que elas não estejam colaborando, porque elas têm o seu dinheiro como o seu Deus, né? O mamão, né? Elas têm isso como o seu Deus, tá bom? Você pode falar sobre qualquer coisa para a pessoa, sem problemas, mas quando você fala nessa parte financeira, a pessoa explode, né? Acabou o mundo. Então as pessoas elas são avarentas, infelizmente muitas pessoas são avarentas, eu não gostaria que fosse assim, mas infelizmente né? Vamos lá. Então o pastor, muitas pessoas têm ideia errada sobre o salário de pastor. Vamos lá. Pastor, ele tem um salário muito alto, irmãos. O pastor, ele ganha muito. Algumas pessoas elas pensam dessa forma. Pastor, você tem salário muito alto, pastor. Ele ganha muito, pastor. Como eu disse, às vezes o pastor tem responsabilidade, irmãos, por cada alma. Uma palavra direcionada muda o curso todo. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Se o curso da tua vida for direcionado ali para uma forma errada, e você se perder na sua vida toda por causa de uma formação errada, quanto custa isso para você? Pastor, isso não tem preço. É sobre isso que a gente está falando, tá bom? Então, muitas pessoas dizem assim, o pastor ganha muito. Com exceção algumas denominações, né, a maioria dos pastores, eles ganham um salário bem pequeno, aliás, né? Que dificilmente sustenta até mesmo sua própria família, e alguns precisam até mesmo trabalhar para fora. No nosso caso, como nós já comentamos, não temos salário e também nós trabalhamos na empresa para sustentar a nós e a nossa própria família, tá bom? E aquilo que tem na igreja de arrecadação é simplesmente para o sustento da igreja e para o crescimento da obra. Preferimos também, assim como Paulo, abrir mão disso para que a obra não caminhe muito lentamente, mas para que ela tenha recurso para andar dia após dia. E vamos lá. Então, com relação a com exceção a algumas denominações, a maioria dos pastores eles têm um salário muito pequeno e que dificilmente consegue sustentar sua família. E mais, não tem também uma forma de subir de carreira e também nem de receber aumento do salário. Então, na empresa tem aquela questão de inflação, subir o salário uma vez por ano, por mínimo que suba uma vez por ano, classificação, promoção. Pastor, irmãos, não tem promoção, você foi promovido para pastor 1, pastor 2, pastor 3, não existe isso, é algo fixo e é aquilo ali mesmo, então não tem 13º e tal, é sempre aquilo ali mesmo, coisas que eu, no caso, sou funcionário de uma empresa, tem esses benefícios aí, tá bom? Então vamos lá,
e o pastor ele não merece salário. Outras pessoas que têm uma ideia bem errada a respeito disso. A Bíblia me diz que sim, mas algumas pessoas dizem que não. Eu prefiro concordar com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia para aqueles que acreditam na Bíblia e têm a Bíblia como palavra de Deus, tá bom? Muitos têm dificuldade de dizer, Deus fala comigo através da Bíblia, quando leem coisas assim que não acreditam. Então, às vezes as pessoas escolhem maneiras de acreditar na Bíblia. Quando diz algo que contraria aquilo que a pessoa acredita, porque ela já tem com opinião formada, e deixa eu falar uma coisa para você. Diante de Deus, não podemos ter opinião formada, viu, irmãos? É a palavra de Deus que precisa formar opinião em nós. Diante de Deus, não podemos chegar com opinião formada. Isso é coisa do velho homem, tá bom? Não, eu acredito assim, então para mim é assim mesmo. Não. Diante da palavra de Deus, nós precisamos abrir nossa mente, nosso coração, porque é a Bíblia que forma opinião para nós. Nossa opinião é formada com aquilo que está escrito na palavra, tá bom? Nossa opinião, qual a sua opinião? Bom, a opinião está escrita aqui na Bíblia, e a minha opinião é essa que Deus mandou que fosse escrito. Então, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então a minha opinião é a mesma de Cristo, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, está escrito assim: Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Né? Ou seja, Paulo dizendo, claro que não. Vou ler mais uma vez. Edmir Júnior, Juninho, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um abraço, querido, saudades de você. Deus possa te abençoar mais e mais grandemente todos os dias da sua vida, querido. Saudades. Então vamos lá, continua dizendo assim. 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 17. Eu vou ler o versículo 17 e 18, está escrito assim. Os pastores que lideram, em algumas traduções, irmãos, está escrito os presbíteros que lideram, tá bom? Presbítero e pastor, irmãos, naquela época tinha praticamente a mesma função. Então, algumas traduções você vai falar, por exemplo, você vai ver lá escrito em Pedro, ele se colocando na qualidade de presbítero, tá bom? E presbítero tem também uma relação com uma pessoa mais velha, mais madura, né? Que tem mais maturidade, mais experiência, que é comparado também como ancião, coisa assim. Nós vamos estudar sobre isso hoje. Se você quiser, você pode dar a sugestão aí. Outro dia a gente estuda sobre esse assunto. Só estou comentando com você que também, às vezes, presbítero, ele entra também como um líder da igreja, né? E entra também como um pastor da igreja dos tempos dos apóstolos, tá bom? Está escrito assim. Então, os presbíteros ou os pastores que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Deixa eu pôr um parênteses aqui. Lembra que os discípulos, os apóstolos, aliás, na época, discípulo enviado, discípulos aluno, aprendiz, apóstolos enviados, já estão fazendo a obra. Lembra que os apóstolos, na época, lá em Atos capítulo 6, quando eles distribuíram as funções ali para os diáconos, né, para estarem cuidando ali diretamente do povo, e eles estariam ali mais atentos à palavra de Deus, dariam mais tempo a isso, não é isso? E também falando disso, olha só, pregação e ensino, eles dariam mais tempo a isso. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando, já lemos sobre isso. O cereal, o trabalhador merece seu salário, como já lemos trecho a respeito desse assunto também em outra carta, tá bom? 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18. Para os irmãos que chegaram agora há pouco, estamos estudando a respeito de pastor, função e também direito e dever, é isso? Estamos estudando e também falando um pouco da palavra de Deus, daquilo que está escrito na palavra, tá bom? E também a maioria dos pastores recebe até mesmo muito menos por seu trabalho, como nós comentamos. Pastor é conselheiro, é psicólogo, é orador, é o que faz visita, enfim, é o pregador, é o cuidador, enfim, tem funções aí acumuladas até mesmo, não é isso? Então, a maioria dos pastores recebe, na verdade, muito menos daquilo que merecem pelo seu trabalho. E receber salário, irmãos, irmão Luiz, Deus abençoe, um abraço, querido. Então, receber um salário, irmãos, Deus abençoe, Márcio, um abraço, querido. Então, receber salário não é viver mendigando, tá bom, irmãos? Receber salário, recebe o salário na empresa, né, por aquilo que faz. Receber salário, o pastor, embora ele deve acreditar que a sua igreja, né, que a igreja que ele pastoreia ali, terá o suficiente para sustentá-lo, é isso? Então, em muitos casos, isso exige muita fé em Deus, porque muitas vezes algo assim tão pouco que ele não consegue muitas vezes nem
sustentar ali sua própria família. Estou falando, irmãos, não estou falando de desvio de comportamento, tá bom? Nós estamos falando aqui de coisa séria e de princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu vi um caso lá em tal lugar que aconteceu isso, irmãos. Caso você vai ver acontecer, irmãos, com os seguidores de Alá, você vai ver com os seguidores católicos romanos, você vai ver com os seguidores de Cristo, você vai ver com os seguidores de Maria, com os seguidores do Smith, você vai ver com seguidores de Charles Taze Russell. Irmão, desvio de comportamento você vai ver em muitos lugares. Nós não estamos entrando nessa questão, estamos falando sobre coisa séria, com base na palavra de Deus. É sobre isso que estamos falando, tá bom? Aquilo que é e aquilo que deve ser com relação à palavra de Deus. É simplesmente sobre isso que estamos falando. Não impondo, não enfiando palavras assim goela abaixo, claro que não. Estamos simplesmente falando de ideias daquilo que está escrito na palavra de Deus, para a instrução dos irmãos para aquilo que está escrito. De repente você é membro de uma igreja, de repente você é membro de uma congregação, e algumas pessoas comentam, o seu pastor está andando de carro assim, teu pastor não sei o quê. De repente você não tem muitas vezes o que responder, você fica meio que constrangido, né, com aquilo que dizem para você, e você não tem como questionar às vezes, você fica meio constrangido aí no seu cantinho, um monte de dúvida na tua mente. Não fique com dúvidas, tá bom? Aí vai o estudo, esse estudo já comentei, está na nossa página, Igreja Batista Shalom Vila Helena, página no Facebook, está também na nossa página, Pastor Paulo Farias, na nossa página no Facebook aí, e vai estar também no nosso canal no YouTube, tá bom? Pastor Paulo Farias, você vai encontrar lá esse estudo bíblico editado para você, em nome de Jesus, tá bom, querido? Amado, então, resumindo todo esse estudo, nessa última frase que eu vou dizer para você. O pastor, ele deve receber seu salário, e essa foi a questão, não é isso? De um assunto levantado aqui, de uma questão levantada aqui na nossa escola bíblica dominical. O pastor deve receber o seu salário? Tá bom, o pastor deve receber o seu salário? O que trabalha em tempo integral, o tempo inteiro ali na igreja, ele merece sim receber o seu salário, porque ele está dedicando o tempo todo e a vida toda dele ali, tá bom? Então a Bíblia diz que quem prega o Evangelho tem também o direito de ser sustentado, de ser mantido pelo Evangelho, porque ele se dedica a vida toda ali e aquele é o único sustento dele, tá bom? Fica aí esse estudo de hoje, não é isso? E fica aí minha colocação também para todos os amados que participaram do estudo todo, para aqueles que não participaram. Fica aí esse estudo gravado e registrado também na nossa página no Facebook, Paulo de Almeida Farias, e está registrado aí também nas nossas páginas aí, tá bom? Lembrando que toda terça-feira, às 8 horas da noite, temos esse encontro aqui marcado na nossa página no Facebook. Eu chamo esse momento de Escola Bíblica no Lar. Temos a Escola Bíblica Dominical, que é aqui na igreja, todo domingo às 9 horas da manhã. E temos também esse momento com Deus e com os irmãos, onde eles estão sempre ali comentando, participando conosco. Eu chamo de Escola Bíblica no Lar, porque a Escola Bíblica é esse estudo bíblico que chega aí na tua casa. Basta você ligar o aparelho, vai chegar na tua casa para você acompanhar, para você tirar suas dúvidas e comentários, deixa no rodapé escrito, irmãos. Eu prometo responder cada um dos comentários, tá bom? Em nome de Jesus. E também procura compartilhar para que esse trabalho chegue até tantas outras pessoas e talvez tantos outros pastores que gostariam de fazer um trabalho como esse e muitas vezes ficam constrangidos de falar sobre esse assunto. Perdão. Muitas vezes ficam constrangidos de falar sobre esse assunto, né? O que vão pensar, o que vão dizer. De forma nenhuma, irmãos. O que é Bíblia, o que é palavra de Deus, nós vamos anunciar. A Bíblia fala sobre esse assunto também, é um assunto que deve ser exposto também, como qualquer outro assunto, delicado ou não, mas como qualquer outro assunto. Tá bom, querido? Nós ficamos por aqui. Eu convido você, então, deixa eu deixar meu convite, tá bom? Para o culto de sábado das 8 horas, às 7 horas da noite, aliás, sábado, 7 horas da noite. Temos nosso culto. Esse culto será um culto especial, direcionado pelos jovens, onde nós mesmos estaremos ministrando louvor, mas estarão várias igrejas aqui conosco, igreja de Capão Bonito, Bispo Alberto, Parque São Bento estará aqui também os jovens lá da igreja do Bispo Oswaldo Jardim Gonçalves, também a igreja do Pastor Davi lá de Salto de Pirapora estará conosco aqui, tá bom, querido? Então venha adorar a Deus juntamente conosco. Vai acontecer uma festa maravilhosa aqui nesse lugar da parte do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o teu coração através de louvores, através da palavra, enfim, de alguma forma o Senhor vai impactar a tua vida no nome de Jesus, tá bom, querido? Eu fico por aqui deixando o meu abraço e
agradecendo a Deus pela sua vida e pela sua companhia, tá bom? E convidando você, a igreja fica situada, a Igreja Batista Shalom, eu sou o pastor Paulo Farias, a igreja fica situada na rua Carlos Evaso, número 21, no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, tá bom? Você é o meu convidado. Então, do sábado, 7 horas da noite, domingo, às 9 horas da manhã e às 7h30 da noite. Querido, Deus abençoe, um abraço, graça e paz, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.